Bom, gente, meses atrás eu fiz uma sequência de vídeos aqui falando sobre a mente à luz do yoga. Eu me baseei nos Yoga Sutras de Patanjali, que é uma referência biográfica quando o assunto é mente e yoga. Mas, de verdade, ninguém conhece esse tal de Patanjali, né? Na verdade, a gente não conhece a história da Índia e do yoga. Quando isso surgiu, onde isso surgiu primeiro, enfim, onde, o como e o porquê das coisas, né? Então, nesse vídeo aqui, eu vou tentar contextualizar vocês a respeito disso tudo e, posteriormente, eu vou dar continuidade na sequência lá dos vídeos sobre a mente à luz do yoga, tá? Eles são bem interessantes e se você ainda não assistiu, claro, assista, né? Eu estou deixando aqui na descrição o link, aqui no card, enfim, você vai achar, tá? Bom, muito antes de qualquer coisa que chamamos aí de yoga ter sido escrita em algum lugar, gente, existia uma civilização no noroeste do subcontinente indiano. Uma civilização que florescia nas margens do rio Saraswati, né? Que hoje, aliás, praticamente não existe mais. Uma civilização que os estudiosos chamam de civilização védica. Essa civilização tinha uma característica muito particular. Ela não tinha pressa de escrever nada. E não porque ela era primitiva, mas porque, para eles, a palavra escrita empobreceria o ensinamento. A voz viva de um mestre, um professor, transmitindo diretamente ao discípulo, sempre foi considerada infinitamente superior a qualquer registro aí em folha de palmeira. E esse conhecimento, de onde vinha? Os textos falam dos rishis. Rishi é geralmente traduzido como sábio ou vidente, mas a palavra diz mais do que isso. Ela vem da raiz drish, que é ver, e rishi é aquele que viu, não que leu, não que estudou, não que concluiu, que viu. Esses sábios, em estados profundos de meditação, de contemplação, de absorção total, né, perceberam algo sobre a natureza da realidade, sobre a natureza da mente, sobre o que o ser humano é de fato. E esse ver chegava até eles na forma de mantras, de som, de vibração. Por isso os Vedas não são chamados de um livro escrito por alguém. São chamados de Shruti, algo que foi ouvido. Esse conhecimento foi passado assim, por milênios, de boca em boca, sabe? De mestre a discípulo, de geração em geração. E isso funciona, e funcionou sempre, porque é um método sofisticado de memorização, de entonação, de preservação da forma original do texto, que garantia uma fidelidade impressionante. O mestre, o guru, transmitia, o discípulo recebia, repetia, incorporava, não apenas intelectualmente, existencialmente. Esse modelo é chamado de Guru Shishya Parampara, a linhagem ininterrupta de mestre a discípulo. Com o tempo, esse enorme oceano de conhecimento, que a gente chama de Vedas, foi sendo organizado, comentado e expandido. Posteriormente, surgiram os Puranas, o Mahabharata, o Bhagavad Gita. Assim como nós, né, ocidentais, temos a nossa história absolutamente influenciada pela Grécia Antiga e os seus filósofos, o Oriente também tem a sua história, e uma não é melhor do que a outra, né? As coisas apenas são como elas são. Nós, por aqui, infelizmente, apenas não conhecemos a história do Oriente, né, direito, mas é só assim que a gente pode compreender melhor o yoga na nossa vida. Bom, em algum momento, algumas tradições de prática espiritual que já existiam há muito tempo, sistemas de disciplina, de atenção, de contemplação, precisavam aí ser organizadas. E é aqui que entra o tal do Patanjali. Quem foi Patanjali? Honestamente, gente, a história não tem certeza. As referências divergem muito, sabe? Alguns dizem que ele viveu por volta do século II a.C.,
outros colocam entre o século aí 4 e 5 depois de Cristo. Alguns estudiosos acreditam que houve mais de um Patanjali, né? Um que teria escrito sobre gramática sânscrita, outro sobre medicina ayurvédica e outro sobre o yoga. E sabe o que, gente? Isso não importa tanto. O que importa é o legado. Patanjali fez algo que ninguém tinha feito antes com uma clareza impressionante. Ele compilou e sistematizou o que até então era um conjunto enorme e disperso de práticas e ensinamentos sobre o yoga. Ele não inventou o yoga. O yoga já existia. Já existia como prática, como experiência, como uma tradição viva. Mas ele organizou, condensou, lapidou. Né? Os Yoga Sutras contêm 196 aforismos, né? E ali ele mapeou a natureza da mente, a causa do sofrimento humano e os caminhos para além do sofrimento e o que existe quando a mente finalmente se aquieta. A palavra sutra vem do sânscrito e significa fio, como fio que passa por todas as contas de um colar, sabe? Cada sutra é curto, denso, quase cifrado. Para abrir esses sutras, nós precisamos de um professor, de um comentarista, de um contexto para abrir o significado de cada um deles. E é exatamente isso que eu estou fazendo aí nessas séries de vídeos todos. E ao chegar lá, precisávamos estar aqui, nesse chão, né, nesse contexto. É por isso que eu resolvi fazer esse breve vídeo por aqui. Porque o ensinamento, gente, sem raiz, vira informação. Com raiz, vira transformação. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Namastê.